Fala um pouco para a gente dessa época da preparação que foi para esse evento, que muita gente que não sabe, enfim, você iria participar dessa luta, só que você teve uma lesão, acho que no menisco, uma semana antes do evento. Então você participou ali dos treinos, da preparação, conta um pouco para a gente como é que foi toda a atmosfera e do treinamento, enfim, para esse evento. Qual que era o seu plano de jogo, por exemplo, para a luta que você teria? E depois conta também dentro dessa pergunta desse seu início, né, da sua relação na luta livre, que acabou acontecendo depois. Você, dentro dessa preparação, você entrou na luta livre para não sair nunca mais. Então, foi isso mesmo. O que acontece? Né, assim, continuando justamente, né, o que eu vinha falando a respeito do Flávio, ele, mais tarde, surgiu um convite do... Bom, ele teve esse problema, né, ele tinha uma coisa mal resolvida, ele não gostou lá do que houve lá na academia dele, uma coisa que ele ficou aborrecido, né? Imagina, um mestre, a academia invadida, uma brigalhada danada, e, enfim, ele estava com aquilo ainda engasgado. E aí, o Alex, que era um professor de Kung Fu em Laranjeiras, na rua Ipiranga, ele foi convidado pelo Robson Gracie para fazer um evento que ia ter no Maracanãzinho, para fazer uns combates contra o pessoal do Jiu-Jitsu, Kung Fu contra o Jiu-Jitsu, que ia ser a preliminar, lutas preliminares da luta que ia haver, que era a principal, que era o Zulu com o Batarelli. Aí o que aconteceu? O Alex era conhecido do Flávio, sabia do problema todo, e chamou o Flávio, falou: Flávio, você não quer aproveitar e fazer uma equipe mista, Kung Fu e o boxe tailandês lá, para a gente fazer uma equipe mista, para fazer esse convite, né, fazer lá os combates e tal. E aí o Flávio topou, falou: é uma oportunidade, né, para eu realmente... Ele tinha aquilo, ele queria tirar aquilo a limpo e tal. Então ele aceitou o convite do Alex. E aí o que aconteceu? Assim, ele chamou a mim, o Marcos Ruas e depois o Eugênio, porque na verdade era para ser 2 de um e 2 do Kung Fu e 2 do boxe tailandês. Mas aos poucos, o pessoal deles, assim, a gente fazia, tipo, era uma preliminar, vamos dizer assim, né? Eles não estavam com uma equipe muito combativa, né? E aí a gente acabou ficando os 4 treinando, né? E o que aconteceu? A gente ia treinar, ia ter uma luta dentro de um ringue, né? Uma luta que a gente, na época, a gente chamava de vale tudo, né? Hoje em dia é MMA, que a gente precisava saber chão. E o Marcos Ruas, ele já treinava chão lá com o Carlos Brunocilla, e levou a gente lá para treinar, para que a gente aprendesse chão, para a gente se preparar para essa luta. E assim foi, a gente foi para lá, começou a treinar, começou a aprender, embora, claro, que ninguém aprende chão de uma hora para outra, né? Mas pelo menos para ter uma noção, enfim, para a gente já começar a ter para a gente ter alguma coisa, pelo menos. E o que aconteceu? Eu, na verdade, uma semana antes rompi meu menisco esquerdo, minha luta foi substituída pelo Bruce Lúcio, que foi justamente um do Kung Fu que entrou. E aí, o que aconteceu? Teve o combate, eu fui lá, eu era corner do Flávio, foi um combate que... Primeira coisa que eu acho que eu tenho que falar, assim, eu estou contando os fatos, né? Mas, assim, o que aconteceu? Eu acho que aquele evento, ele é muito mais do que um evento que teve uma luta do jiu-jitsu contra o Kung Fu, contra o boxe tailandês, enfim. Eu acho que foi muito mais do que isso, tá? Por quê? Existia o pessoal, o mundo da luta, ele se dividia entre o jiu-jitsu e os outros, e o pessoal bastante acuado, tá?
Então, eu acho que o Flávio, ele foi o cara que levantou a bandeira de, de, uma, de um enfrentamento. Falou assim, não, sabe, a gente tem que ser respeitado, nós também somos lutadores, todas as lutas têm, têm o seu valor, enfim, não é assim, não vai... Porque o que acontecia? O jiu-jitsu ele fazia o marketing dele, a superioridade da luta, e etc, etc. O papel estavam fazendo a parte deles. Só que no meio do caminho tem muita gente, né, que dentro assim, a garotada e tal, então estava começando a existir uma certa violência desnecessária, uma certa extrapolação das coisas, o pessoal estava meio que assim, não vou dizer revoltado, mas que o pessoal estava bastante incomodado com essa situação, estava. Era uma coisa meio que velada, assim, não era uma coisa consciente, mas foi meio que um movimento que o Flávio pegou, levantou e falou, ó, e inclusive era uma coisa que, assim, você tinha que ter realmente coragem para aquilo, né? Isso não precisa dizer, porque você enfrentar, a gente sabe da qualidade do que sempre foi o jiu-jitsu e tudo mais, e você pegar e encarar aquilo, então ele realmente teve muita coragem, muito peito. Nós que apoiamos eles também, ele, né, de alguma forma, mesmo quem não entrou no ringue, quem estava ali junto, tenho certeza que guarda isso como com um certo orgulho, né, com a questão da honra ali levantada. Então, esse movimento desse evento de 84, ele foi meio que isso, tá? Foi tipo assim, a gente não vai ser assim, vai ter que lutar. E foi o que foi até bem melhor do que a gente podia imaginar, porque o Eugênio ganhou, o Marquinho empatou com o cara que era o Pinduca na época, era um super temido, era um grande lutador, a gente sabe disso, e os outros todos eram desconhecidos. O Flávio, né, ele estava assim prejudicado, todo mundo sabe, do joelho e tudo, não sei o quê, mas não sei se ia ganhar ou se ia perder, entendeu? Ele foi lá e lutou. A luta dele não acabou bem. Eu estava no corner dele, tá? Joguei a toalha. Na época, o árbitro da luta dele foi o Hélio Vigio. Ele pegou a toalha. Isso nos vídeos hoje em dia não se mostra, porque é cortado. Pode ver que no final da luta dá um corte assim, de repente aparece o Hélio Vigio apartando a luta. Mas entre ele apartar a luta, eu joguei a toalha, ele pegou a toalha, enxugou o rosto e jogou de volta no chão. Aí eu estava com a perna engessada, entrei no ringue, com a perna engessada para parar aquela luta, e aí ele foi, parou a luta, não sei o quê, enfim, aí começou a voar a cadeira por cima do ringue. Foi também os vídeos que se tem hoje, claro, não é nem para mostrar um negócio desse. Mas acabou assim acabou o evento de uma maneira bem violenta, bem desnecessária, sabe? Aquilo ali era para ser uma luta, para, né, mostrar a qualidade lá das artes marciais, enfim. E acabou dessa maneira, por uma atitude desnecessária. Se ele acabasse a luta ali e tal, não sei o que, acabou. Eu acho que o resto todo foi muito válido. Tanto para a gente quanto para eles. Só que para a gente, que nós que éramos desconhecidos, que era um pessoal que ninguém sabia, que, entendeu? Que eles achavam que inclusive o programa de Chacrinha e tudo, fazia um evento. Tá deu uma travadinha aí. Tá falando direitinho? Agora deu uma travada aí. Será que é algum lugar onde você está, assim, mais ou menos? Você tá perto do Wi-Fi, mestre? Normalmente o Wi-Fi aqui é bem legal. Deixa eu ver. Aí onde você tá bom. Aí. A conexão... Tá bom. Tá bom. Não, a porta do Wi-Fi estava fechada, deve ter sido isso.
Tranquilo. Agora Bom, voltou a ficar bom mesmo. Mas então foi isso, entendeu? Foi um evento que, assim, vamos dizer assim, o boxe tailandês, né, eu não diria nem que o boxe tailandês, as artes marciais que não eram, na época, o jiu-jitsu, mostraram seu valor. E a gente já com aquele pouquinho da luta livre, né, que a gente aprendeu, né, não estou falando de mim, na verdade, estou falando, no caso do Flávio, do Eugênio e do Marquinhos, que também já sabia alguma coisa, né, a gente ajudou bastante. E não foi só isso, a gente gostou muito do negócio, né, quem gosta de combate, depois a gente pode falar sobre isso, né, a luta livre é uma luta apaixonante. E depois que eu fui para lá, que eu fui treinar, no caso, para esse combate e tudo, depois eu fiquei bom do joelho, voltei e fiquei treinando lá para sempre, porque a gente virou, o próprio Flávio também ficou, o Eugênio também ficou, a gente ficou direto lá, tá? Porque não só porque a luta realmente cativou a gente gostou muito daquele esporte, vamos dizer assim, mas por outros fatores também. O Carlinhos, ele era um cara também que, tipo assim, a gente falou do Flávio Molina e o Carlinhos é um outro capítulo, que também é um cara sensacional. E assim foi, tá? O meu capítulo ali da entrada da luta livre foi por isso, uma preparação para um evento que eu nem lutei, mas que conheci a luta livre.